Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Olá, tudo bem? Bom, depois de um longo tempo sem nenhum vídeo, sem nenhum livro, voltamos com os vídeos, com as gravações. Nesse tempo eu não fiquei sem ler, mas dei uma apanhada muito boa em alguns livros e vou trazê-los de volta aqui para nós discutirmos um pouco. Bom, neste vídeo decidi falar sobre um livro de São José Maria, Amar a Igreja, né? São homilias de São José Maria Escrivá, num período pós-Concílio Vaticano II. E no final do livro só tem um artigo do Beato Álvaro del Portillo, que também foi prelado do Opus Dei depois de São José Maria Escrivá, né? Mas o que é interessante nesse livro, né, nessas homilias tão belas e práticas de São José Maria, né? Bom, primeiro pode-se ver, para os que têm interesse, a espiritualidade do Opus Dei, né? Porque São José Maria fala muito sobre a santidade no dia a dia, no cotidiano, né? Destaca muito essa coisa do chamado universal à santidade, né? Então, tem diversos momentos do livro em que São José Maria fala, né? Você, pedreiro, você, professor, você, engenheiro, você, médico, também é chamado a ser santo onde você está. E isso é uma coisa muito interessante no livro, porque normalmente nós nos esquecemos de Deus enquanto trabalhamos, né? É muito comum a gente ficar cansado durante o trabalho e desanimar. Então, São José Maria diz isso, né? Se concentrar naquilo que você está fazendo. Tá, pode ser muito mais do mesmo e muito enjoativo, né? O que fazer para ter um bom trabalho, então, né? Como não enjoar no meio do trabalho, como não sentir entediado, como olhar para o céu e perguntar, né, onde está Deus nesse momento, né? Tão entediante, né? Bom, Deus está nessa mesma dificuldade, né? Se Ele quer que nós cheguemos ao céu e nós sabemos que não vai ser fácil, então é porque Ele está nas nossas dificuldades, que é onde poderemos crescer, né? E, bom, mas esse não é o foco do livro, né? Esse é mais sobre o Opus Dei e a espiritualidade do Opus Dei, né? Aos que tiverem mais interesse, eu tenho outros livros, né, que eu acho que seriam mais interessantes, né? Como uma biografia de São José Maria, como O Homem de Vila Tevere, né? Amigos de Deus, ou, se você quiser meditar, também pode usar Suco, Caminho e Forja, né? São 3 livrinhos muito bons para se meditar. Mas o que o livro diz em si é muito sobre o tempo da igreja no pós-concílio Vaticano II, né? Hoje em dia nós podemos ver bastante alguns sede-vacantistas, né, que não acreditam, né? Acreditam que a Sé está vacante, né, que o Papa não é o Papa, né? Já foi, a Sé está vacante, não temos um Papa, tudo isso é falso, enfim, né? Mas São José Maria nos diz ao longo do livro que é o contrário, né? Seguimos fiel à Igreja de Cristo. Quem está ocupando a cátedra de São Pedro é o Papa, né? Nosso Papa, o Papa Leão XIV. E é interessante que São José Maria fala bastante sobre o celibato do sacerdócio. Bom, eu não vivi na época, né? Não sei
o quão isso foi questionado. Mas já ouvi bastante as pessoas questionando, né? Principalmente alguns evangélicos. O padre não pode casar, isso é um absurdo, né? É muito duro, né? Conheço um rapaz que uma vez disse para a colega de trabalho, bom, estou pensando em entrar para o seminário, né? E aí ela disse, não, é muito duro isso. Não dá para uma pessoa viver solteira a vida toda. E nós sabemos que não é bem assim, né? Bom, sabemos que Jesus é Deus, mas também é homem. 100%, né? Não é uma metadinha Deus e uma metade homem. E ele foi solteiro, é solteiro, né? Vive uma união somente com Deus Pai. Os apóstolos, né? Tudo bem que alguns eram casados, tinham família, São Pedro tinha família, mas, por exemplo, São Paulo vive o celibato e valoriza muito o celibato, né? Tanto os padres da igreja, tanto os santos que viveram o celibato, então sim, é possível, né? Viver o celibato com santidade. E nessa época isso foi muito questionado dentro da igreja. Existe a história de uma mulher italiana que, como se sabe, né, que alguns padres realmente deixaram o sacerdócio nessa época do pós-concílio Vaticano II e se casaram, né? E uma mulher, uma vez casada com um antigo padre, né, olhava para ele enquanto ele jantava e dizia consigo mesma, ele não me pertence. Porque ela já tinha visto ele celebrando missa antes, ela olhava para ele e falava, não, até o jeito dele beber o suco, né, o vinho da taça faz menção ao sacerdócio que ele já teve. Ele não me pertence. Ele vive comigo, mas ele não é meu, né? E é muito importante tomar cuidado com essa coisa da vocação. Existe um sacerdote que eu fiquei sabendo, né, de uma ordem religiosa X, que não vou citar o nome, ele, desde quando foi ordenado padre, ele rezava todos os dias 3 Ave-Marias, pedindo a Nossa Senhora para que ele fosse fiel ao chamado dele. O que é muito bonito, porque ele completou 75 anos de sacerdócio. Ele tinha... não, perdão, ele tinha 75 anos e uns 50 de sacerdócio, alguma coisa assim. Bastante tempo, né? Mas ele tinha 75 anos, né? E mais de 50 anos de padre. Olha que bênção, olha que graça, quanta luz. E todos os dias rezando para Nossa Senhora, cuidar da fidelidade dele à vocação, né? Todos os dias rezando 3 Ave-Marias, o que é muito simples, né? Porque são 3 Ave-Marias por uma coisa grande e importante que é a vocação, e Nossa Senhora cuidava. E depois que ele completou 75 anos, já estava de idade, ele pensou assim, bom, agora eu posso parar de rezar essas 3 Ave-Marias, porque, bom, minha vocação já está consolidada, né? Não vou deixar de ser padre. E parou de rezar as 3 Ave-Marias todos os dias. O que aconteceu? 2 anos depois, com 77 anos, ele deixou de ser padre e se casou com uma mulher, né? Uma senhora também, numa idade próxima dele. Então veja como é importante essa coisa da vocação. E São José Maria ressalta bastante isso neste livro, né? Então, essa é uma grande lição que nós podemos tirar. A igreja pode ter muitas coisas que nós interiormente não concordamos, não entendemos o porquê, às vezes nos parece chato, tediante, mas lembramos de que a igreja é de Cristo. Veja quantos anos a igreja já não existe, desde que Cristo veio à Terra, e ela está viva, firme, até hoje, né? Napoleão Bonaparte, antes de antes de morrer, ele disse, né, em escritos seus, lá na ilha de Santa Helena, que ou Cristo é Deus, ou a igreja é uma farsa, né? E antes de morrer se converteu. Então aprendemos a amar a igreja nas
nas suas dificuldades, nas nossas dificuldades, em enxergá-la como tal. Mas, voltando ao foco, esse é um livro muito bom para isso, para amar a igreja, né? A igreja de Cristo, né? Ao se rezar, se pode concluir que a igreja de Cristo é a nossa igreja, né? Católica, apostólica, romana, a fé que recebemos dos apóstolos, né? Rezar sempre por fazer a vontade de Deus, acima de tudo, né? Tudo para a maior glória de Deus, nunca para as nossas próprias glórias. Tá bom? Vou voltar a gravar os vídeos, talvez não com uma frequência certinha de antes, de uma vez por semana, mas sempre que terminar um livro, já compartilho tudo que eu tirar aqui com vocês e que nós podemos tirar de bom das leituras. Espero que não tenha sido entediante, mas que você tenha gostado. E caso tenha interesse, esse é um ótimo livro para conhecer mais sobre esse período da igreja, que foi um pouco conturbado, mas que dele temos profundas marcas até os dias de hoje, e que são frutos da obra do Espírito Santo. Então vamos encerrar com uma Ave Maria sempre, tá? Vamos manter uma oração do Espírito Santo no começo, para que ele nos ilumine, nos abra a mente para as graças de Cristo nesta formação. E depois, para encerrarmos bem, encerrarmos pedindo intercessão de Nossa Senhora, sempre. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.